Bem, nós vamos começar a falar agora com vocês dos blocos, dos 4 blocos que vão ser objetivo desse curso, né, desse treinamento de liderança de equipes. O primeiro bloco ele vai falar muito sobre a questão das organizações e o trabalho em equipe. Em geral, as organizações elas colocam que o trabalho em equipe é essencial para que elas atinjam as metas, para que os projetos tenham sucesso. Mas assim, a gente tem uma reflexão. Vocês acham simples trabalhar em equipe? É uma coisa assim, natural? Para algumas pessoas sim. Para algumas pessoas é extremamente natural. Esse trabalho cooperativo, em equipe, é algo trivial para elas. Para outras não. Para outras elas prefeririam trabalhar isolado, separado, entregar o trabalho que elas têm que fazer, e isso se conecta com a equipe de uma forma geral. E a gente sabe que isso não funciona bem, né? A gente também vai falar um pouquinho de alguns conceitos de agregado, grupo, equipe, e muitas vezes a gente está trabalhando com um grupo de pessoas que não tem um senso de pertencimento, não é uma equipe real, e aí a gente começa a ter problemas. Então a gente vai discorrer sobre esses itens dentro desse primeiro bloco. Por que muitas vezes a gente tem uma equipe e a gente acaba não conseguindo atingir os objetivos do projeto, né? Ou os objetivos que a gente tem que realizar? Porque às vezes, muitas vezes, a gente tem problemas de metas mal esclarecidas, metas confusas, papéis mal resolvidos, conflitos que não se resolvem. Enfim, a gente vai conversar sobre esses diversos pontos dentro do nosso bloco 1. No bloco 2, a gente já vai fazer uma imersão grande na questão das pessoas, né? Equipes são formadas por pessoas. Pessoas são bem diferentes. Cada um tem seu estilo, cada um tem seu comportamento, tem suas competências. Então, nesse bloco 2, a gente vai trabalhar entendendo, né? Tem 2 trabalhos muito interessantes, tanto do Dave Merrill quanto do Belbin, que nos ajudam a mapear essas pessoas para a gente tentar extrair assim, o que de melhor eu posso ter com elas, tá? A gente vai ter pessoas que são bem detalhistas, vão ser excelentes, por exemplo, para estabelecer requisitos, para fazer uma boa memória de uma reunião, para poder contar uma boa história, né, se eu estiver trabalhando com método ágil. E outras pessoas que já são mais impulsionadores, eles vão fazendo, então para essas pessoas eu talvez tenha que dizer exatamente o que eu preciso que seja feito no projeto e ela vai se desenvolver. Então, assim, a gente vai entender esses comportamentos, essas tendências e procurar tirar o melhor proveito, né? Para que a gente possa otimizar nossa equipe como um todo. E aí a gente tem os estágios de formação das equipes, né? Eu estou criando uma nova equipe para um projeto. As pessoas estão se conhecendo, nem sempre trabalharam juntas antes. Então é aquela fase meio que todo mundo está feliz, está começando o projeto, está tudo bem, mas a gente não sabe exatamente o que vai fazer, não conhece todas as pessoas, e aí esses estágios eles vão avançando no tempo até que o momento a equipe ela se torna mais madura. Ela se torna mais madura no sentido assim, de ter um ambiente mais de confiança, onde as pessoas possam colocar seus pontos de vista, onde as pessoas possam admitir um feedback, e aí com isso elas crescem, né? Essas equipes começam a crescer para se tornarem equipes de alta performance, né? E em algum momento, esse trabalho, esse projeto, ele vai se encerrar, e aí as pessoas vão voltar para vão para outros projetos, voltam para suas áreas funcionais, enfim. A gente vai trabalhar também entendendo um pouquinho como funciona esses estágios de formação das equipes e, principalmente, qual é a função do líder, né, em cada um desses estágios. Vai ter momentos em que ele precisa ser um pouquinho mais atuante e outros momentos que ele pode delegar mais e ele observa e só intervém se for necessário. Bom, e no bloco seguinte, o bloco 3, a gente vai falar sobre equipes de alta performance. E aí a gente vai trazer alguns conceitos lá de trás do Takeuchi Nonaka, que até serviram de base para o Sutherland, quando ele começou a trabalhar a questão de métodos ágeis. E aí esses conceitos do Nonaka e do Takeuchi, eles falavam muito sobre a questão de autonomia das equipes, a questão de senso de confiança e a questão também muito importante da interdisciplinaridade, ou seja, a gente precisa ter pessoas
que conheçam diferentes disciplinas no meu projeto e possam talvez transitar por algumas dessas disciplinas para que eu tenha maior autonomia nessa minha equipe como um todo. E aí a gente vai falar um pouquinho. Será que tem influência o tamanho das equipes? Será que é exatamente a mesma coisa eu trabalhar com 10 pessoas, 20 pessoas, 50, 100? Né? Como é que eu lido com times, né, equipes de tamanhos diferentes? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de praticar o Shuhari. Tá curioso de saber o que é isso? O Shuhari, a gente vai falar um pouco mais no bloco 3, mas ele lembra um pouco quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, que era criança, ou quem aprendeu a andar de skate, eu não sei, mas deve ter sido a mesma coisa, tá? E mais tarde, quando você fez lá 18, 19 anos, você tirou sua carteira de motorista. Então, assim, no início a gente não conhece, então a gente precisa de muito apoio no sentido assim, de saber como é que é o procedimento, como é que eu ando de uma bicicleta, como é que eu monto, como é que eu pego o equilíbrio, né? Depois você já vai pegando uma certa autonomia, você anda, mas você não vai andar numa ladeira, né? Você não vai subir uma ladeira. Daqui a pouco você já está fazendo uma série de movimentos sem sentir. É a mesma história quando você está dirigindo um carro, você já não se preocupa mais com a marcha que você está passando, a embreagem, você já sabe, né? E aí você adapta e cria até novas facilidades, novas questões que vão incorporar ao seu processo, procedimento, tá? Então, assim, é uma técnica que você vai evoluindo ao longo do tempo pela prática, né? Você aprende e você pratica. E através dessa prática você domina novas técnicas e você vai crescendo, tá? E a gente também vai falar um pouquinho de ser ou não ser multitarefa. Será que isso atrapalha? Não atrapalha? Se eu tenho uma pessoa que participa de vários projetos simultaneamente, quando ele passa de um projeto para o outro, ele volta no mesmo ponto, ele precisa de um tempo de setup. Então, assim, será que isso interfere ou não? A gente vai conversar um pouco sobre essa questão. E no bloco 4, que eu acho que é o auge, a gente vai falar sobre as equipes virtuais, né? Se isso, gente, era um desafio lá atrás, porque sempre foi um desafio, e pensando assim, já tinham várias empresas que já estavam trabalhando, multinacionais, empresas nacionais com times virtuais, né? Mas pela questão do Covid isso se tornou inevitável. Então, assim, em vez de... Tinha algumas empresas que tinham até uma certa reticência, será que isso vai funcionar? Será que isso vai dar certo? E pela questão do Covid, né, muitos times que não eram times de frente, que precisavam estar nas instalações, eles passaram a trabalhar home office. E eles passaram a trabalhar de uma forma virtual. E tiveram que aprender a lidar com isso, né? E quando a gente trabalha dessa forma, vocês podem pensar o seguinte, será que é mais fácil ou mais difícil eu botar um time virtual que já se conheceu alguma vez lá atrás, né? Se eu, vamos dizer assim, eu tinha um projeto que já tinha uma equipe que trabalhava pessoalmente e ela passou para o virtual, por exemplo, por conta do Covid. Eles já se conheciam, eles já tinham relacionamentos, eles já tinham empatia, né? Então, assim, essa transição muitas vezes é mais suave. E para quem começou os projetos, né, a trabalhar em equipe, de uma forma virtual, sem ter essa prévia, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Então, existem dificuldades de comunicação que a gente tem que tratar. Se a gente já tem dificuldade de comunicação presencialmente, virtualmente, isso pode se amplificar e a gente tem que trabalhar isso muito bem. A própria construção dos relacionamentos, evitar muito conflito desnecessário, né? Conflito desnecessário, não conflito necessário. Como lidar com as diferenças culturais, se eu estiver trabalhando com equipes até de países diferentes, regiões diferentes, que têm hábitos diferentes, eu tenho que identificar essas questões para ver se eu estou conseguindo tratar isso de uma forma correta. Então, a gente vai trabalhar nesse capítulo muito sobre essas dicas para a gente trabalhar com equipes virtuais que, se já estava amplificado, a tendência agora é continuar cada vez mais forte, né? Muitas empresas já decidiram continuar trabalhando home office, ou pelo menos intercalado, né, como elas chamam. Então, assim, essa necessidade agora vai ser fundamental. Gente, bora conhecer o curso? Vamos começar?